Antes da gente falar sobre Corrida Mortal 2, vamos tirar o elefante branco da sala. Ah, por que que o Tebas está careca? E o motivo é óbvio, eu queria ficar parecido com os personagens protagonistas dessa franquia de filmes. Tanto o Carl Lucas, quanto o outro lá que o Jason Statham faz, que são homens carecas. Obviamente, o motivo não é porque eu tava de saco cheio do meu cabelo, e não tava nem com vontade de ir no cabeleireiro cortar, e aí no impulso eu simplesmente peguei a maquininha que eu tenho e raspei tudo. O motivo é porque eu queria ficar parecido com os personagens do filme. Tendo essa informação passada, bora falar sobre Corrida Mortal 2. Propósito, já que eu tô com essa camiseta do Tupac, deixa eu tentar ficar o mais parecido possível com ele. Existe uma máxima no mundo do cinema que diz o seguinte: tudo que faz dinheiro tem continuação. E isso é um fato, tá ligado? Indiana Jones teve continuações que ninguém pediu, com tramas de alienígena, justamente porque é uma franquia que traz dinheiro. Caça-Fantasmas tem remakes até hoje, Sexta-feira 13 fez 12 filmes, e por aí vai. Posso passar o vídeo todo aqui só dando exemplo de franquias que fizeram tantos filmes, porque Hollywood se importa muito mais com dinheiro do que com arte. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, às vezes aparecem alguns projetos que são feitos muito mais porque os envolvidos têm amor à obra do que objetivo financeiro. E essas, inclusive, são as minhas obras favoritas. Quando o idealizador entende que arte não é um produto comercial, e sim uma manifestação dos sentimentos humanos. Que, por sinal, acabou sendo deturpada pelo capitalismo e hoje as pessoas acham que as coisas têm que ser entretíveis, né? Que a gente vai assistir um filme e ele tem que me divertir. Que eu vou jogar um jogo, ele tem que me divertir. E por incrível que pareça, esse é o caso de Corrida Mortal. O queridíssimo do Paul W.S. Anderson, que é o diretor de filmes live action de Resident Evil, é um aficionado por essa franquia. Mano, eu não tô aguentando, tá muito calor. Eu não vou ficar de Tupac o vídeo todo não, velho. Então, mesmo o primeiro filme não tendo tido uma bilheteria absurda, ele conquistou uma base sólida de fãs, incluindo o próprio Paul. O cara gostou da franquia, a ideia dela, a lore que está por trás e o fato dele poder construir cenas iradas de corrida de carro. Então, ele, com a sua influência, chegou na produtora do primeiro filme, a Universal Pictures, e passou a cal: eu posso atuar como produtor e não como diretor dessa vez? Para que assim nós possamos fazer uma sequência direta do primeiro filme, e já que ele não foi tão bem no cinema, a gente lança direto para home video. E a Universal aceitou. E então, 2 anos depois, e dessa vez sem Jason Statham, Corrida Mortal 2 foi lançado. Mas como nós estamos sem o ator protagonista que deu a cara à franquia, eles resolveram fazer um prequel, para que assim não precisasse ter problema de continuidade. E com o roteiro do próprio Paul, Corrida Mortal 2 saiu dos papéis e foi para o seu DVD. E esse é um filme que eu guardo profundamente no meu coração, pelas cenas de ação e aprofundamento no mundo fictício, que se você assistiu o primeiro vídeo, eu falei lá que eu gostei bastante da lore de Corrida Mortal. Além do sentimento nostálgico de ter assistido esse filme pela primeira vez num DVD que eu ganhei de presente de um amigo lá na época da, sei lá, 6ª série, faz pelo menos uns 14 anos isso. E afinal de contas, Corrida Mortal 2 é bom mesmo ou a minha memória nostálgica está me enganando? Ele é tão divertido quanto o primeiro? E será que orçamento é tudo que segura uma franquia viva? Descubra hoje no Globo Repórter. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu vou desbloquear uma memória sua com mais um filme esquecido no churrasco. Então eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... Corrida Mortal 2. E como sempre, passando aquele recadinho básico para você se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações de quando vão sair os próximos vídeos. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim reclamando de que o YouTube não tá notificando quando sai vídeo meu, então marque o sininho. E se você estiver gostando muito do canal, coloca aí na agenda que é toda sexta. Mentira, não é toda sexta, até porque sexta passada eu não lancei, mas aí eu peço desculpas por isso. E deixe seu like para que o YouTube possa divulgar os nossos vídeos para as outras pessoas e assim trazer mais gente para conhecer essa comunidade gostosa. Além de que você também pode compartilhar com seus amigos. E é isso, um abraço, tamo junto, bora pro vídeo. Lançado em 2010 e dirigido pelo sul-africano Helo Ren, e sim, existem pessoas brancas na África do Sul. A propósito, esse cara é o mesmo diretor do Corrida Mortal 3, que eu não assisti ainda, mas que eu quero muito ver, e de Inferno no Faroeste e Condemned 2, um filme que é protagonizado pelo Randy Orton, sim, o ator da WWE. E protagonizado por Luke Goss e, pasmem, ele é o Príncipe Noada no Hellboy 2, o Hellboy e o Exército Dourado, que por sinal é o único filme bom de Hellboy, ou pelo menos ok. Inclusive eu já falei aqui no canal, e como eu falei lá no vídeo, esse cara era um baita ator de corpo, né, um ator corporal, fazia várias piruetas, dançava, lutava bem, e... coincidência, ele tá aqui com o elenco de apoio do Danny Trejo, sim, o famoso Machete,
E o Sean Bean é o Ned Stark, o Boromir de Senhor dos Anéis. Pra um filme de baixo orçamento, chamaram uma galera boa, hein? Se pá, até melhor do que o primeiro filme. Lá a gente só tinha o Jason Statham de reconhecível. Aqui tem muita gente que você bate o olho e você fala, putz, esse cara é desse filme, esse cara é daquele. E antes da gente entrar na trama do filme, se você assistiu o primeiro vídeo, você lembra que eu comentei que eu gosto muito do contexto de Corrida Mortal, o universo que se passa em volta desse filme. E da distopia capitalista que envolve toda essa situação de carros dentro de uma penitenciária se matando. Mas se você não assistiu, eu vou dar uma recapitulada. Em um futuro próximo, o sistema prisional dos Estados Unidos sofre um colapso. E as corporações privadas assumem todas as unidades de correção prisional do país, que agora são administradas para dar lucro. E a corporação que é dona da prisão Ilha Terminal é a Wayland. E esse é o contexto dessa franquia de filmes. Uma distopia capitalista na qual as prisões dos Estados Unidos são administradas por empresas privadas. E elas fazem o que quiserem, tanto com o sistema de correção, quanto com as pessoas, transformando os presidiários em objetos para dar lucro. E a Wayland é uma empresa que tem foco em televisão. É mais uma empresa televisiva, apesar de ter outras ramificações dentro dela. E ela usa a sua penitenciária como um programa de TV, tratando os presos daquela prisão como objetos do seu programa. Então eles podem fazer o que quiser com a galera ali, inclusive mortes por entretenimento. Uma pegada bem futuro distópico de Black Mirror, né? E esse filme, sendo um prequel, vai contar a história justamente de como o programa Corrida Mortal nasceu. E isso é muito foda! O Paul W.S. Anderson gostou tanto da franquia que ele quis investir em fazer um filme que conte a história antes da história já estabelecida por nós do primeiro filme. Que conte como essa franquia, esse universo vai ser criado. Então Corrida Mortal 2 é um filme que explora muito mais todo o seu subtexto, todo o contexto que existe por detrás da história, do que as corridas em si. E me desculpe se você veio assistir um filme de corrida de carro, mas eu gosto mais do contexto. Que, por sinal, no primeiro filme ficou escanteado. Inclusive, é uma das minhas críticas sobre o primeiro filme. Mas, obviamente, nada nesse mundo é perfeito. Ele compensa nesses aspectos de roteirização, mas a direção... Mas já a gente fala sobre isso. O filme se abre mostrando um breve contexto de como é a situação da penitenciária e os personagens que nós vamos acompanhar. E obviamente, sendo um filme de 2010 de corrida mortal, ele vai apelar para estereótipos e clichês. Então a gente tem aqui a gangue dos asiáticos, os negros, os russos, os brancos com tendências parecidas com a daquele cara do bigodinho, que você sabe bem de quem eu tô falando. E essa cadeia é o inferno. As gangues se odeiam muito, eles vivem em pé de guerra, todos. Tanto que no primeiro momento, literalmente começa uma guerra entre eles, uma rebelião. E na moral, de cara você já vê nitidamente o quanto essa franquia perdeu orçamento pra fazer o segundo filme. Tipo, o primeiro é lotado também de clichês, estereótipos dos anos 2000, até porque era o contexto, não tem o que fazer sobre isso. Mas ele não tem cara de filme barato. Você olha pra ele, você vê uma cinematografia decente. A câmera é boa, a qualidade de imagem também, tem ângulos relativamente notáveis, contrastes de cores, iluminação adequada, cenografia, figurino, enfim, uma típica obra hollywoodiana. E aqui de cara você fala, meu Deus, que filme amador. O filme é cinza, a iluminação é toda estourada e é natural, eles usam iluminação do sol, parece. Ele é feio de ver, velho. Esse filme tem a aura de home video. E eu adoro isso. E toda essa rebelião tá sendo filmado pela jornalista September Banks. E aparentemente, em todo filme de corrida mortal, tem que ter uma personagem feminina que é muito odiosa, é uma mulher ardilosa, que faz de tudo pra estar no poder. E essa daqui é ela nesse filme. Essa é a personagem. E essa guerra gravada acaba gerando um recorde de audiência. O que faz com que a September chegue no CEO da Wayland, que, pasmem, o nome dele é Wayland. E ela faz com que o cara comece a repensar a ideia de entretenimento. Talvez as pessoas gostem de ver barbaridades reais, né? Inclusive, é muito engraçado o clichê da relação desses dois personagens. Anacronismos à parte, mas o relacionamento deles é total clichê anos 2000. O cara é um chefão de empresa, todo badass, red pill, manda e desmanda, faz de tudo por dinheiro. E ela é uma safada que tá disposta a tudo pra crescer dentro do ramo corporativo, inclusive pesar em outras pessoas. Ela até tem um caso com ele, que ela usa pra conseguir vantagens dentro da empresa. Tipo, às vezes ela chantageia ele. Ah, eu vou ligar pra sua mulher e falar tudo que aconteceu entre a gente se você não deixar eu fazer isso. Ah, eu vou te denunciar por abuso se você não deixar eu fazer aquilo. Enfim, é bem bobo e é bem clichêzão anos 2000. Parece uma novela mexicana. Além disso, esse filme me lembra muito Prison Break.
ele parece muito um episódio de uma série spin-off de Prison Break. Toda a estética dele, essa iluminação cinza, personagens clichês. E não me entendam mal, tá? Eu adoro Prison Break, eu já assisti essa série mais de uma vez. O que eu tô querendo dizer é que são essas coisas, inclusive, que me prendem e me fazem querer continuar assistindo. Porque, apesar de ter toda essa estética ruim, ela é nostálgica pra mim. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, enquanto eles ainda não elaboraram direito a trama, mesmo esses clichês sendo muito idiotas, eles são o que me prenderam. Em seguida, nós conhecemos o Carl Lucas, o protagonista da trama, que é um piloto de fuga muito conhecido dentro dos ramos dos traficantes, justamente por ser foda no que faz. E ele é amigão do peito, tá? De um cara chamado Marcus Kane, que é o chefão do crime dessa cidade onde se passa o filme. E eles estão combinando ali um assalto a banco, tradicional, uma quinta-feira qualquer, nada demais. O Lucas vai ser piloto como sempre, e o diferencial dessa vez é que o sobrinho do Marcus vai junto, e ele é um rapaz muito inexperiente. Já viu onde é que isso vai dar, né? Obviamente, isso vai ser o clímax pra começar a nossa trama. Então, quando os caras estão lá fazendo o assalto e o Lucas tá de guarda no seu carro, ele vê 2 policiais entrando no banco enquanto tá acontecendo. E ele avisa no radinho: os caras chegaram, sai daí agora. O problema é que os caras não saem, o que leva o Lucas a ter que entrar no banco também e nocautear os policiais. Ah, a propósito, o Lucas tem uma métrica, tá? Ele não gosta de bater em pessoas, ele é meio contra a violência, apesar dele praticar violência o filme todo, e ele também não gosta de matar pessoas, mesmo que ele mate algumas pessoas durante o filme. Mas acaba dando umas merda ali, um dos policiais tenta pagar de herói e ele mata o sobrinho do Marcus Kane. E o Lucas acaba matando esse policial também. Então a galera que sobra sai correndo dali. E nós finalmente vemos as habilidades do Lucas como piloto. E na moral, ele é brabo. E lembra que eu disse sobre a direção? Pois é. O Paul W.S. Anderson nem de longe é um diretor bom, tá? Mas ele é um cara que se encaixa muito bem nos projetos que ele faz. Isso não dá pra negar. Ele tem um estilo comercial que se encaixa muito bem nos anos 2000. Além de ser um bom diretor de ação bagaceira. E é isso que eu esperava ver aqui. Boas cenas de direção. Mas não é o que nós temos. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas me deu saudade do Paul W.S. Anderson. Esse Roy Reiner, meu Deus, que maluco péssimo, cara. Ele é muito podre. Ele fica usando o tempo todo essa merda dessa câmera lenta lá, Zack Snyder, que só serve pra deixar os filmes datados, além de ser um recurso que quando é usado muitas vezes se torna monótono e não tem impacto. Juro, só nessa cena do assalto ao banco até o momento que o Lucas vai ser pego, eu acho que ele usa umas 12 câmeras lentas. Assim, não é como se ele precisasse. Tem momentos que ele usa uns negócios legais, ele usa uns planos gerais ali pra mostrar os efeitos práticos de explosão, que funcionam bem. Pra que ele fica apelando pra esse recurso idiota? E como eu disse, as cenas de ação até que são legais. Tem bastante explosão, tem bastante efeito prático, eles não usam muito CGI. Então eu não sei por que ele tem esse maneirismo idiota. Sério, é um negócio que atrapalha muito a sua experiência. Pelo menos falando sobre mim. Isso me faz querer sair do filme, velho, toda hora. Não dá. Mas voltando pra trama, o Lucas é encurralado e capturado pela polícia. E obviamente, por ser conhecido como o piloto de fuga de um dos maiores chefões do crime dos Estados Unidos, ele vai pra pior penitenciária que existe, a Wayland. E aí nós temos o contexto de como ele vai entrar no mundo de corrida mortal. Falei Wayland, sendo que o nome da prisão é Terminal Island, mas foda-se. E a propósito aí começa uma subtrama que honestamente não é nada importante pra história do filme, mas eu acho que eu devo falar que o Marcus Kane quer matar o Lucas porque ele acha que o menor vai dedurar ele dentro da prisão, vai tipo assim, fazer um acordo, né, com a justiça pra falar quem é o Marcus Kane, como encontrar ele. Foi mal, tinha um bicho ali. Quem é o Marcus Kane, como encontrar ele, e assim ele pode ser liberto,
Mas na verdade o Lucas é super fiel, ele não quer denunciar o cara e por algum motivo o Marcus Kane quer muito matar ele, passa o filme inteiro nessa trama. Então ele começa a contratar um monte de gente dentro de gangues pra matar o Lucas lá dentro da prisão. E a propósito, como eu disse, essa penitenciária é envolta por gangues, então muita gente que tava lá fora acaba indo só pra matar ele. Mas o importante mesmo são os jogos dentro da penitenciária, que é o que a gente veio ver. E tendo em mente esse contexto, o fato de que a audiência subiu quando eles assistiram Mortis e Snuff, a Wayland resolveu criar um programa de televisão sobre a Ilha Terminal. Então, o CEO acabou dando carta branca pra menininha lá, a September, pra que ela pudesse fazer o que ela quiser. E ela criou o Luta Mortal. Uma luta mortal média dá uns 50 de audiência. Há uns 2 meses chegou a 62, mas a partir daí entrou em declínio. O lutador mais perigoso é o Big Bill, que tem 19 mortes nas costas, seguido pelo 14K, que coincidentemente tem 14 mortes. Aquela é a September Jones. Foi Miss Universo. Tiraram a coroa dela por alegações de relacionamento sexual com 5 juízes. Foi trabalhar na Wayland Broadcast como moça do tempo. E agora é apresentadora e produtora executiva do Luta Mortal. Ao vivo da Ilha Terminal, o programa mais violento, mais perturbador e mais assistido na história humana. Bem-vindos ao Luta Mortal. Zenda, 11 mortes, uma submissão. 1,93 m, 100 kg. 14K, uma submissão. 14 mortes, 1,80 m, 72 kg. Os combatentes são sorteados aleatoriamente a cada semana. Há 2 modos de vencer: matar seu oponente ou fazê-lo se submeter. Há várias placas pressionáveis que, quando ativadas, podem dar ao lutador acesso a uma grande variedade de armas. Mas ele só tem 10 segundos para pegá-las. Se não houver um vencedor, os 2 são mortos. Abaixem a luz, a carnificina vai começar. Você entendeu, né? Um programa onde 2 presos são colocados em um ringue, pique gladiadores da vida, pra se matar. O problema é que justamente nessa treta, o 14K não mata o Xander, porque os chineses e os russos estão em uma guerra. A propósito, pausa aqui rapidão. O 14K é interpretado por um cara que chama Robin Shaw. Você não sabe quem que ele é? Ele é o Liu Kang dos filmes live action de Mortal Kombat, que é dirigido pelo Paul W.S. Anderson. Esse cara ama nepotismo. Não que esse maluco seja da família dele, mas provavelmente é um amigo. Até porque ele chamava a Mila Jovovich, a esposa dele, pra todos os filmes que ele fazia. Mas então, o 14K se recusa a matar o Xander, e fazendo isso, meio que ele cria um cenário de vergonha pra gangue dos russos. Ele mente ali que o maluco desistiu, e aí os russos ficam tidos como, eles pesam mais pela vida do que pela morte. É um negócio meio de gangue mesmo isso. O propósito é bem inteligente da parte dele, do 14K. E isso é uma merda pro programa, né? A audiência vai lá embaixo, já que não teve morte, e aí o Wayland fica puto com a September. E ela vai ter que armar alguma maracutaia pra reverter essa situação. E aí no meio tempo que acontece isso, a gente tem ali um pouco de aprofundamento nessas subtramas, como eu disse, tipo o diretor da prisão tentando convencer o Lucas a entregar o Marcus Kane, e é totalmente foda-se, o próprio Marcus Kane ficando puto, histérico ali. Mano, Xambin muito caricato nas atuações, mas de novo, não importa. O Lucas conhece um cara chamado Goldberg, que é o Danny Trejo, famoso Machete, e que vai ser meio que o mentor dele aqui dentro da prisão. Aí ele vai ser aquele cara experiente, que já tá ali há um tempo, e vai ensinar pra ele sobre como as coisas funcionam. Aí também tem um negrão, o tal do Big Bill, que é um dos contratados pelo Kane pra matar o Lucas, e esses 2 ficam em pé de guerra. Também tem o fato de que a insuportável da September quer muito que o Lucas lute no Luta Mortal. Não entendi o motivo, por que ela quer isso. Ela tem, tipo, um monte de lutadores e ela tá louca por esse cara. Na real, eu entendi, ela tá com tesão nele. E aí, por estar com tesão nele, ela quer que o cara morra. Top. Eu vim por ele. Carl Lucas, até o nome já me cita. Mas ele não aceita de jeito nenhum, até porque ele não tem motivos pra aceitar, se sujeitar a entrar no ringue e morrer, né? Tá disposto a morrer. Então, o jeito que ela faz pra chantagear é... ela pega o amigo do Lucas, o tal do Listes, que é um personagem que vai estar em todos os filmes da franquia, não sei porquê, é um personagem chato, e joga ele lá dentro pra lutar contra o Big Bill, e assim o Lucas acaba lutando, porque, não, eu não vou deixar meu amigo morrer por mim. E aí a gente tem uma luta que, por incrível que pareça, eu achei muito da hora. Eu também não presto, tá? Eu também não presto. Que termina com uma briga generalizada entre brancos contra negros dentro dessa prisão de bosta. Mais clichê impossível, cara. Mais clichê impossível. E com tudo isso, fica uma merda pra September conseguir gerenciar o Luta Mortal. Na verdade, o próprio diretor da penitenciária fala que vai acabar com esse show. E ela, como uma alternativa, sugere pro Wayland fazer um novo programa, o Corrida Mortal. E, mano, olha isso. O filme tem 1h40, nós estamos em 50 minutos. E só agora foi sequer citado a ideia da trama da franquia inteira. Até então, tudo que nós tivemos
foi o contexto que rodeava a trama. Todo esse prelúdio do Luta da Morte e aprofundamento tanto nas gangues quanto nesses personagens secundários / terciários é bom. Isso dá muita sustância pra trama e pra fazer as coisas serem mais palatáveis. Parece que é um mundo real que existe aqui. Não é um universo sem contexto nenhum, jogado e do nada tem nego pilotando uns carrinhos. Ele dá toda uma volta bem interessante pra poder chegar no cerne do texto. É inacreditável que tenha sido o Paul W.S. Anderson que roteirizou isso daqui, velho. Tipo, como eu já disse, ele não é um diretor ruim, né? Ele tem lá os seus méritos, ainda mais em filmes comerciais dos anos 2000. Mas ele também não é um diretor bom. E tipo, eu tô aqui tirando onda dele, mas quando eu falo essas coisas, é muito mais pelo que ele se tornou do que pelo que ele já fez. É meio Charles Band da vida. Porque na sua época, no seu auge, ele foi um bom diretor comercial. Ele fez o live action do Mortal Kombat, que pode parecer meme, mas foi o primeiro filme inspirado em jogo que realmente rendeu dinheiro. Nossa, a voz falhou. Seja por bem ou por mal, né? Porque o fato dele render dinheiro abriu espaço para que outros filmes inspirados em jogos foram feitos. E aí a gente tem umas coisas meio estranhas por aí. Ele fez o live action do Resident Evil. E fale o que quiser, mas o live action do Resident Evil 1 é um clássico dos anos 2000, sim. Assim como Anjos da Noite, assim como Blade, é uma referência, mesmo sendo um filme totalmente idiota. Ele fez o Alien vs Predador, o Enigma do Horizonte. Tipo assim, nenhum é um filmaço, mas todos são filmes muito famosos dos anos 2000, alguns até clássicos. E obviamente, de novo, o porquê que ele virou essa piada é porque ele foi fazer depois, tipo, live action do Monster Hunter. Isso é um meme, né? Não é possível que ele fez isso daqui mesmo. Além, é claro, das outras 5 continuações live action do Resident Evil. Então ele se perdeu. Mas ele não é um diretor ruim. Ele é um cara que manda mais ou menos ali. Você gosta dos projetos dele, mesmo eles não sendo incríveis. Mas ele sempre foi um bom roteirista. E aqui ele prova isso. Corrida Mortal 2 é o exemplo perfeito de como os clichês dos anos 2000 podem ser divertidos. E, a partir de agora, depois de toda essa volta, nós temos o que nós viemos assistir mesmo. Corrida Mortal. E os nossos competidores são Carl Lucas, dirigindo um Ford Mustang, Big Bill com o seu Dodge Ram, 14K e a sua Porsche 911, Xander em um 1966 Buick Riviera e mais uns manos aleatórios, como por exemplo o Colin, que dirige um Pontiac Trans AM, o Hillbilly em sua BMW E32, o Apache, que dirige um 1972 Boyatau Buick Riviera, o Scarface em seu Chrysler 300C e o Shake, que dirige um Jaguar XJS. E nessa primeira corrida morre, obviamente, os personagens terciários que a gente não vai lembrar o nome. Inclusive, eu não lembro, eu vou olhar pra falar pra vocês. É o Hillbilly, o Scarface, o Shake, e quem ganha é o Carl Lucas em primeiro na corrida. Já na segunda, que acontece logo em seguida, o tal do Apache vai de ralo. E eu só lembrei do nome dele porque é um software que a gente usa quando a gente está codando, ou melhor, quando a gente está aprendendo a codar na faculdade. O Colin também já é contratado pelo Vasco numa cena que, na moral, não dá nem pra entender a morte dele. Mais um exemplo de como a direção desse maluco é uma merda. E que termina ainda de uma forma super idiota. Tem uma música clássica na morte dele. Eu já tô de saco cheio desse cara. Hora dele sair. Segura! O Xander consegue jogar o 14K pra fora da pista e parece que ele vai morrer, mas em nenhum momento isso se torna uma preocupação pra você se você assistiu o primeiro filme, porque o 14K tá vivo lá, então você sabe que ele vai sair vivo daqui. O Lucas aparece, salva ele, e como essa gangue chinesa do 14K segue um código de tríade, eles meio que agora têm um acordo ali, vai? Uma vida por uma vida. Como o Lucas salvou ele, agora o 14K tá devendo uma vida pro Lucas. Mas no fim das contas, o Lucas acaba sendo encurralado pelo Big Bill, que joga um míssil de RPG nas costas dele. E o carro dele explode, fica em chamas e todo mundo pensa, nossa, o Lucas morreu. Quando na verdade, os médicos conseguiram salvar ele, mas cheio de queimaduras de 3º grau por todo o seu corpo. Ele tá super danificado. E como última chance de ter uma vida e de ainda assim poder estar ao lado da sua amada, que eu nem falei sobre, mas tem o romance dele com a comissária de bordo que... foda-se. E que por mais que seja idiota, eu gostei, o Carl Lucas se transforma no Frankenstein. Então aqui é o inferno. Por quê? Onde mais você estaria? Você lembra de mim? Ganhou 5 corridas e está livre. Você não bate bem da cabeça. Chega do Marcus Kane tentar te pegar. Uma segunda chance.
Olha pra mim. Sério. Olha pra mim. Que tipo de segunda chance eu teria? Ou você é Frankenstein ou não é ninguém. Com certeza não é mais Carl Lucas. O mundo viu ele ser incinerado. Tem até atestado de óbito. Eu tenho pena de você. Tudo bem. Não faça isso por sua vida, então. Faça pela Katrina. Como se sente, Sr. Lucas? Meu nome é Frankenstein. E sim, esse filme é o Star Wars 3 dos filmes de corrida mortal. Ele é a origem do Darth Vader, ou melhor, do Frankenstein. Ah, e a propósito, como o 14K tava devendo um favor de uma vida pro Lucas, ele manda matar o Chun-Li. Foda-se. Esse filme é brega, a direção dele é um cocô, o orçamento dele é nulo, o filme é cinza, ele é feio demais de assistir. E acima de tudo, ele é um filme muito divertido. Quer saber? Que se lasque. Esse filme não é divertido, não. Ele é foda. É isso aí. Inclusive, Corrida Mortal tem o meu coração. Essa franquia inteira. Eu não sei nem por que você tá inconformado aí, pensando, nossa, mas temos vive reclamando de uns filmes super nada a ver, igual de Corrida Mortal. Eu já tinha avisado que eu gostava. Uma franquia que mistura ação bagaceira com clichês dos anos 2000, sem medo de ser tosco. Além de que são filmes que tem um tom meio cômico na sua essência. Eu não sei ao certo se é uma interpretação minha, mas parece que eles não se levam 100% a sério. Eles estão tirando uma onda ali. Eu gosto muito da construção narrativa e do aprofundamento no contexto da história da lore de Corrida Mortal. Os efeitos práticos também são muito legais. Na moral, que filme divertido. Acho que esse é o adjetivo perfeito pra descrever toda essa franquia, na verdade. Divertido. E a propósito, eu gostei mais do 2 do que do... As indicações do Tebas. Cara, acho que tá meio óbvio, né? Eu gosto desse tipo de filme. Então eu vou indicar sim. A propósito, como ele é um prequel, se você quiser, você pode assistir ele antes de assistir o primeiro. Então é uma baita indicação, porque você nem precisa conhecer sobre o universo e nem ter visto o primeiro filme pra ver o segundo. Mas é isso, rapaziada. Hoje eu fui mais breve, mas eu fui objetivo. Eu gosto bastante desses filmes e eu gosto de falar sobre Corrida Mortal. Essa é a historinha que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado pelo carinho e vou reforçar pra vocês se inscreverem no canal se você é novo aqui, marca o seu sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos e cuidado quando for atravessar a rua. É nóis, um abraço e tchau.